Boa noite, amados, graça e paz do Senhor sobre a tua vida. Nós estamos nessa grande celebração, num tempo especial, celebrando o Dia das Mães. Mãe, essa pessoa tão especial, que cumpre este papel tão tremendo nas nossas vidas. E nesta noite eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Nós vamos falar sobre uma mãe muito especial e aprender com ela, essa mãe que foi bem sucedida na sua trajetória. Poderíamos falar de diversas mulheres, mas nessa noite eu quero te convidar a olhar Lucas capítulo 2 e aprender um pouquinho com Maria, a mãe de Jesus, essa mãe extraordinária. Nós vamos ler o versículo 21 até o 24, depois nós vamos ler do 39 até o 48, e depois os 51 e os 52. Nós vamos fazer assim para ganhar um pouquinho mais de tempo, né, e podemos aproveitar melhor o nosso texto. Lucas 2, 21 diz assim: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Verso 23, como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Agora vá comigo ao verso de número 39, Lucas 2, 39. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. E sua mãe lhe disse: filho, por que nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Agora vá comigo no versículo de número 51. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar? Paizinho querido, nós te damos graças, te louvamos, exaltamos e glorificamos o teu santo nome. Tu és um Deus tremendo, tu és um Deus digno, maravilhoso. E agora nós te pedimos que o Senhor venha sobre nós, iluminando as nossas vidas com o teu Santo Espírito, para que possamos compreender a tua vontade e o teu querer para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Maria, uma mãe excelente. Você pode repetir após mim? Diga assim comigo: Maria, uma mãe excelente. Hoje nós vamos falar acerca desta mulher tremenda, mulher que não é uma mulher sem pecados. Há quem ache que Maria só teve Jesus como filho, pelo contrário, né? Ela era virgem até que Jesus foi concebido, nasceu, e posteriormente Maria
então é desposada por José, se casa com ele, tem outros filhos, né? E ela então, como mulher virtuosa, cria os seus filhos pela graça do Senhor, na presença do Senhor. Mas sem dúvida nenhuma, esta é uma mulher muito abençoada, uma mulher virtuosa, cheia de graça, e ela teve o seu filho, Jesus, dentre os outros, mas falando de Jesus, um menino que foi criado segundo os princípios da palavra de Deus, um menino que cresceu e cumpriu o seu propósito. E nessa noite eu quero te convidar a aprender junto comigo, você mulher, você mãe, mas por que não você também homem de Deus, você pai, a sermos pais, né, excelentes como Maria foi esta mãe excelente. E eu quero aprender em 3 momentos junto com os amados, 3 momentos muito claros neste texto para a nossa vida. O primeiro deles é o seguinte: Maria, a mãe que consagra o filho. Maria, a mãe que consagra o filho. Vamos lá para o verso de número 21. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Verso 23, como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Verso 39, depois de terem feito tudo o que lhes era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amados, quando nós olhamos para Jesus, o Redentor das nossas vidas, o Filho de Deus, eu já ouvi determinadas vezes, aliás, muitas vezes, pessoas dizendo: mas ele era Jesus, o Filho de Deus, como se ele não tivesse, no seu ato voluntário, abrido mão da glória que o Senhor tivesse colocado sobre a sua vida, assumindo a sua forma de servo, se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Jesus, ele foi como eu e você, um menino que precisou ser consagrado ao Senhor, que precisou ser ensinado, trabalhado. E eu quero te fazer enxergar, querido, que Jesus teve um bom êxito como homem, como cumpridor de um chamado de Deus para a sua vida, mas esse bom êxito não diz respeito somente a ele, a uma decisão pessoal dele. Sua mãe Maria, claro, seu pai José, mas hoje em especial, no Dia das Mães, sua mãe Maria teve um determinante processo e relevância na vida de Jesus, para que ele pudesse atingir os seus objetivos e cumprir com os objetivos do Pai Celestial aqui na terra. Maria, uma mãe que consagrou Jesus. Maria não estava de brincadeira, querida. As famílias judaicas, elas costumavam levar muito a sério as cerimônias, desde o nascimento de uma criança. A primeira cerimônia que era feita, e Jesus passou por essa, era a cerimônia da circuncisão. Cada menino que era circuncidado, logo após era então dado um nome a ele, e isso aconteceu com Jesus. Ele com 8 dias, rigorosamente, foi circuncidado, foi-lhe colocado o nome Jesus, o qual tinha sido dado pelo anjo, antes dele nascer. Eles também entendiam cada um desses momentos, para eles a circuncisão denotava que aquela criança já não era mais gentil, mas fazia parte do povo escolhido de Deus. Ou seja, Maria, ela leva muito a sério e consagra o seu filho ao Senhor. Hoje nós adotamos a prática do batismo, como Igreja Presbiteriana Independente, onde nós consagramos os nossos filhos, consagramos ao Senhor, porque nós cremos que sobre eles está a marca da promessa de Deus, e nosso esforço, além do sinal do batismo, é para que
diariamente a palavra do Senhor seja inculcada na sua vida, e para que futuramente ele possa fazer a sua pública profissão de fé. Maria consagrou Jesus ao Senhor através da circuncisão. Ela também fez o ritual de redenção do primogênito, ou seja, o primeiro filho era apresentado 1 mês depois do seu nascimento. Essa cerimônia incluía em voltar, a comprar, a redimir o menino de Deus mediante uma oferta, que eram esses 2 pombos. Então eles iam e ofertavam essas pombas, como simbolizando: olha, Senhor, nós estamos reavendo ele, para que nós possamos cuidar dele e exercer a nossa função paterna. Eles fizeram tudo isso. Você pode notar nos textos que nós lemos. Foram para a cerimônia, em terceiro lugar, de purificação da mãe, 40 dias após o nascimento do filho, e 80 dias depois do nascimento de uma filha, a mãe permanecia impura, e ela não podia entrar no templo, segundo o cerimonial da época. E ela então, ao final deste tempo, ela volta, oferece um cordeiro e uma pomba em oferenda ao pecado, pelo pecado, que eles entendiam que a pessoa estava impura, e Maria vai e cumpre cada um desses rituais. Jesus foi um filho consagrado ao Senhor, um filho que desde o ventre, a sua mãe tem experiências com o Senhor. O próprio nome foi recebido de uma experiência sobrenatural. E eu quero te fazer uma pergunta, para você mãe, para você pai: você tem consagrado os teus filhos ao Senhor? Hoje nós estamos comemorando um dos dias, o Dia das Mães, posteriormente temos o Dia dos Pais. Mas olha que responsabilidade nós temos de consagrar os nossos filhos diante do Senhor. Isso é tão sério que o verso 40 diz que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ou seja, o fato de Maria levar a cabo toda a responsabilidade religiosa de criar Jesus à presença do Senhor, de consagrá-lo desde o 8º dia do seu nascimento, fez com que Jesus crescesse na presença do Senhor. Essa expressão aqui no original, auxano, significa aumentar, ampliar, tornar-se grande, crescer como uma planta. Agora entenda, querido, o fato é que Maria zelava de Jesus, trazendo vigor, trazendo alimento físico, alimento emocional e alimento espiritual, para que como uma planta saudável, o menino Jesus fosse crescendo. Será que nós, como pais, temos sido provedores de alimentos físicos, materiais, é claro, mas provedores de alimento espiritual, provedores de alimento emocional para os nossos filhos? Aqui o texto diz que o menino crescia como uma planta, e a expressão para menino, pai John, significa uma criancinha, uma criança com a idade de 3 a 12 anos. É muito importante você notar isso, porque nós vamos entender os processos na vida de Jesus, e o determinante valor da sua mãe, para que essa criança, esse pai John, viesse a se tornar um iós, um filho maduro, que cumpre com os propósitos celestiais do seu pai. O menino crescia como uma planta, porque a sua mãe o consagrara ao Senhor. Mas em segundo lugar, Maria, a mãe que instruiu o filho. Maria é uma mãe excelente, que em primeiro lugar consagrou seu filho ao Senhor, desde o 8º dia de vida. Segundo lugar, uma mãe que se dedica na instrução do seu filho. Diz o verso 41, todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiam à festa conforme o costume, e terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, e então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos.
Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe disse: filho, por que nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente, ou em outras versões, submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olhe bem aqui para mim, meu irmão. Nós vivemos tempos onde somos privilegiados, temos uma igreja que investe nos nossos filhos, mas primordialmente a tarefa de ensinar os filhos na presença do Senhor é do pai e da mãe. Maria, uma mãe que instruiu a Jesus. Olhe bem aqui, meu irmão. Minha irmã, Jesus, com seus 12 anos de idade, e o fato dele estar aqui entre os doutores da lei, ter essa certa autonomia, porque uma criança com 12 anos de idade, aliás, um jovenzinho, para o judeu ele já estava transicionando para ter mais responsabilidades, então era algo relativamente normal. Mas o que eu quero enfatizar neste texto é que Jesus estava debatendo de igual para igual, não porque ele tinha uma porção especial sobre a vida dele, mas porque Maria o ensinou, o instruiu na palavra de Deus. Eu posso aqui ficar imaginando, queridos, quantos momentos Maria sentou com Jesus, sentou com Tiago, com seus irmãos, e pôde ministrar a palavra a eles, ensinando-os na presença do Senhor, produzindo crescimento nas suas vidas. Sabe, meu irmão e minha irmã, nós precisamos parar de transferir a responsabilidade da educação dos nossos filhos, quer seja a educação de princípios morais e cívicos, ou a educação religiosa, para outras pessoas, e começarmos a tomar de volta essa responsabilidade. Eu quero te dizer que talvez a maior parte do conhecimento bíblico que eu adquiri, e a minha experiência de fé e vivência, se deve aos meus pais. Se deve aos meus pais, meu pai me ensinando, lendo a palavra comigo e orando, minha mãe contando histórias bíblicas, ensinando a minha vida, e lendo a Bíblia juntamente comigo, para que o meu coração pudesse ser firmado na palavra do Senhor, e não porque já havia uma intenção pré-determinada, meu filho vai ser pastor, jamais, não havia este entendimento, porque foi assim com todos os meus irmãos. Simplesmente a responsabilidade de instruir o filho. Note que o verso 51 diz que Jesus era obediente a eles, era submisso, e a mãe guardava essas coisas no seu coração, e Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amados, o problema não é uma geração que mudou, mas muitas vezes nós como pais temos sido omissos. Nós precisamos retomar as rédeas do nosso lar e começarmos novamente a instruir incansavelmente os nossos filhos na palavra e na presença do Senhor. Filho, dá trabalho, queridos, mas se você não quer ter trabalho, então não tenha filhos, porque filho dá trabalho, mas é nossa responsabilidade. Maria vai e oferece o sacrifício, simbolizando que ela estava tomando Jesus de volta, ou seja, assumindo a responsabilidade pela criação de Jesus. E diz o texto: filho, por que você nos fez isso? É que a expressão filho, que é utilizada como menino também, aqui já não é mais pai John, um menino de 3 a 12 anos, mas é teknon. No Novo Testamento é utilizada essa expressão para meninos de 13 a 19 anos, ou seja, já houve uma maturidade na vida de Jesus. É usado para alunos, para discípulos, que são chamados de filhos dos seus mestres. Entenda que Maria, ela trata Jesus como seu discípulo, como seu filho, como ela sendo a sua mestra, com a responsabilidade de instruí-lo e de edificar na sua vida, no seu coração, os princípios inegociáveis da palavra de Deus.
Ah, querido, estes, pela sua instrução, educam as mentes dos seus alunos e moldam o seu caráter. Maria tinha a plena convicção de que havia sobre ela a responsabilidade de moldar o caráter de Jesus, para que ele pudesse então crescer. Já não é mais a expressão auxano, mas é procopto, que significa ultrapassar, mas estirar pelo martelo, como um ferreiro que forja metais. Os amados sabem, eu tenho um hobby de forjar facas, de fazer facas tanto por desbaste como forjando. E quanto mais você forja o metal, você não apenas dá forma a ele, mas você refina o grão do aço, dando a ele mais resistência. Quando você faz o processo de tratamento térmico, e todas as etapas, você confere ao metal a capacidade máxima dele exercer a sua função de elasticidade, de corte, de retenção de fio. Ou seja, Maria estava dizendo: olha, a minha responsabilidade para com você, filho, é que você seja o meu discípulo, eu sou sua mestra, eu vou edificar o teu caráter, vou moldar a tua vida, como um ferreiro molda o ferro, eu vou estirar a tua vida, para que você seja refinado, para que no devido tempo, você possa cumprir com a sua missão, cortar bem, como uma boa faca, que não perde o seu fio, que não se quebra, mas cumprir muito bem com a sua missão. Nosso papel como pais, é semelhante a um papel de um forjador, estirar os nossos filhos, ou seja, promover, favorecer, ajudar, a que eles tenham um progresso no seu caráter, marcar o seu caráter positivamente. Maria consagra seu filho, instrui o seu filho, e Maria, a mãe que vê o filho frutificando. Todos nós queremos ver os nossos filhos frutificando. O problema é que muitos querem pular as etapas, querem resolver as coisas da forma mais fácil, mas não há uma forma mais fácil de forjar o caráter dos nossos filhos. Dá trabalho. Eu quero te encorajar, minha irmã, nesse dia das mães, não que você saia daqui pesada, mas de dizer que vale a pena. Maria viu Jesus frutificando, e o fruto do seu filho foi a salvação para toda a humanidade. Vale a pena, queridos, vale a pena em ver os nossos filhos cumprindo com o seu desígnio, com o seu chamado, diante do Senhor. Ah, amados, verso 21 diz que quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e quando ele estava orando, Lucas 3:21, diz que o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. O próprio Deus olha para Jesus e vê que ele atinge a maturidade, e aqui há uma declaração clássica para todo judeu, pai judeu para o seu filho, quando ele atinge a maturidade, ele reunia a sociedade, fazia uma grande festa, e em um determinado momento ele chamava a atenção de todos ali, e diziam: vocês estão vendo, este aqui é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora, a partir de agora, todos os meus negócios são responsabilidade dele. É isso que Deus estava fazendo com Jesus. Maria vê o seu filho atingindo a maturidade, cumprindo com o seu objetivo, cumprindo com o chamado de Deus para a sua vida. O chamado, a declaração de Deus: Jesus, você é o meu filho amado, e aqui a expressão é o iós, filho maduro, adulto, acima de 30 anos, onde o pai está dizendo: a partir de agora, Jesus, é com você, o meu reino aqui na terra vai ser propagado através da tua vida, a responsabilidade é tua. Mas eu quero te dizer que isso só pôde acontecer porque Maria foi uma mãe que consagrou o seu filho, que ensinou o seu filho na presença. Por isso ela pôde ver o seu filho frutificando, fazendo milagres, prodígios, cumprindo com o seu chamado ministerial. Você, minha irmã, quer ver isso nos seus filhos? Você, meu irmão, quer ver isso nos seus filhos? Seus filhos não precisam de uma herança financeira. Não é isso que teu filho precisa. Ele não precisa que você junte, para que no futuro você deixe uma grande herança financeira.
mas o que o seu filho precisa e o que é a responsabilidade de Deus dada a nós, é que nós forjemos, moldemos o caráter dos nossos filhos, para que eles possam ser filhos que cumprem o desígnio de Deus para a vida deles, aqui nesta terra. Que o Espírito Santo te dê essa capacidade, meu irmão e minha irmã, de cumprir esta realidade do reino de Deus. Que o Espírito Santo te encoraje, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, nós queremos apresentar pais e mães que estão aqui nessa noite, e clamar que o Senhor venha com o teu poder, com a tua unção, com a tua graça. Oh Espírito Santo, há uma grande responsabilidade. Há filhos órfãos de pais vivos nessa sociedade, mas nós nos levantamos como povo teu, como reino do Senhor, para, Deus, assumir a nossa responsabilidade como pais. Nos capacita, Espírito Santo, para que possamos a cada dia consagrar os nossos filhos, instruí-los à tua presença, para que possamos ter o privilégio de vê-los frutificando. Nos dá essa graça, nos dá ao Senhor esse privilégio, para a glória do Senhor, e nos capacita como pais, a exercer essa função tão gloriosa, para que à vista de Maria, nós possamos também ser achados, como homens e mulheres virtuosos, cheios de graça. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Nós também estamos comemorando hoje, o Dia das Mães, e nós queremos orar pela tua vida, mãe. Você é muito especial. Você é uma bênção de Deus na vida dos filhos, mas na vida da igreja. Então, onde há uma mãe aí, né, você que está aqui reunido conosco, estenda suas mãos para as mães que estão aqui. Você também que está aí na tua casa, onde tem uma mãe, estenda suas mãos agora. Eu quero te convidar a orar, a interceder por esta mãe, em nome do Senhor Jesus. Isso, levante as tuas mãos, enquanto nós vamos ouvindo esta canção sendo tocada, essa melodia. Vai orando, abençoando a vida de cada mãe, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos orar também, mas vai orando, tendo este tempo na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, nós queremos abençoar agora a vida de cada mãe, Senhor. As mães que estão aqui conosco, as mães que estão aí em casa, as mães que estão em algum dia talvez ouvindo esta mensagem. Nós declaramos a tua bênção, a tua capacitação, que o Senhor, ó Deus, renove as forças, renove, ó Deus, o ânimo, Senhor, e dê sabedoria para que possam ser mulheres edificadoras, mulheres cheias da tua bênção, da tua graça, na edificação dos seus lares, Senhor. Nós abençoamos a vida de cada uma dessas mães, com graça, com poder, em nome de Jesus, amém e amém. Agora estenda suas mãos, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus.